Pessoal, bom dia, a paz do Senhor, uma manhã abençoada para vocês. Que o Senhor venha falar conosco através da sua palavra aos nossos corações. Eu peço desde já que você curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e comente se você ainda não for inscrito por aqui. Eu peço sempre que o pessoal também que já é inscrito, confira a sua inscrição, que às vezes o YouTube ele desinscreve. O texto da nossa leitura vai estar descrito lá em 1 Samuel capítulo 14, no versículo 24 ao 27. Vou fazer a leitura rápida aqui e a gente vai entrar na mensagem. Diz assim a palavra: Estavam os homens de Israel já exaustos naquele dia, porquanto Saul conjurou ao povo dizendo: Maldito o homem que come pão até a tarde, antes que eu me vingue dos meus inimigos. Por isso todo o povo se absteve de provar o pão, e todo o povo chegou a um bosque e havia mel na superfície do campo. Chegando o povo ao bosque, eis que havia um manancial de mel, porém ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração. Porém Jonatas não tinha ouvido quando seu pai conjurara o povo. Estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel, e tornando a mão à boca, aclararam-se os seus olhos. Qual era o contexto aqui? Os homens de Israel eles estavam exaustos por conta de uma guerra contra os filisteus. E Saul naquele dia ele deu uma ordem para que ninguém comesse pão. Ninguém ia comer nada, né? Não comeria pão, não comeria mel, nada, enquanto ele não se vingasse dos seus inimigos, né? Então vemos a ordem de Saul e ela não era a vontade de Deus, não era o que Deus queria, e sim aquilo que vinha do próprio coração de Saul. Então quando ele fazia aquilo, quando ele estava fazendo aquilo, ele naturalmente levou o seu exército, os seus homens a uma situação tão extrema ao ponto de esmorecer, de desfalecerem ali por conta da fome, por conta da fraqueza, né? De pelejar e não ter o que comer. Quando nós falamos de Saul, ele é o típico personagem que representa a razão do homem e a carne. Ele é o típico personagem que representa o homem sem a direção de Deus. Todos nós vivemos numa guerra. A gente trazendo para esse contexto deles aqui, né? Onde eles estavam numa guerra e Saul vai e faz esse voto. Então, assim como aquele povo estava lutando, nós também lutamos incansavelmente, intensamente, né? Incessantemente pelas bênçãos para essa vida, pela nossa salvação, sobretudo e acima de qualquer outra coisa. Então, é uma guerra pesada. É uma guerra diária, e nessa guerra nós precisamos do pão, nós precisamos nos alimentar para que venhamos a vencer. O pão, ele tipifica a palavra de Deus. O pão, ele tipifica o alimento vindo da eternidade, que é necessário para que possamos atravessar esses tipos de momentos, né, que são as guerras, as dificuldades. E olha o que a palavra fala. O que chama a atenção, algo bem interessante, é que havia um bosque que estava coberto de mel. A palavra diz que de tanto mel que tinha, era como se fosse um manancial. Mas mesmo diante daquele banquete, eles não comeram, devido à ordem de Saul. O bosque cheio de mel, o mel ali derramando-se no bosque, fala do próprio derramamento do Espírito Santo. Nos últimos dias, o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Essa profecia de Joel está acontecendo. Mas quantos não vivem dessa experiência, não recebem dessa bênção, da presença, do agir, do mover do Espírito Santo? Porque há sobre eles um voto doido de Saul. Porque há sobre eles uma abstinência, né, de alimento, por conta do alimento espiritual, aqui trazendo a palavra de Deus, o agir do Espírito Santo, por conta daquilo que são os desígnios humanos, por conta daquilo que são os propósitos humanos, por conta daquilo que é a razão humana que impossibilita de acessar, mesmo diante, mas impossibilita, mesmo com essa disponibilidade. Estava ali disponível o mel para eles, mas eles não comiam, eles não comeram. E essa situação trouxe para eles um cenário muito ruim, um cenário de fraqueza. E certamente eles perderiam aquela guerra, certamente. Jonatas, ele era filho de Saul, porém ele não tinha escutado o que seu pai disse. Ele não havia ouvido aquilo que tinha sido ordenado pelo seu pai. E aí a palavra fala que ele provou o mel. Com a ponta da vara ele trouxe à sua boca e imediatamente seus olhos se aclararam. Apesar da ordem do rei,
apesar de que essa ordem do rei, do pai de Jonathan, fosse para matar, ou seja, morreria quem assim o fizesse, Jonatas estava inocente, porque ele não havia ouvido a voz de Saul, quando Saul fez esse voto. O homem só sai da razão quando está na inocência. E o homem, para entrar na inocência, só é possível obedecendo a Deus, como Ele sendo nosso Pai, e não obedecendo a razão, e não ser a razão nosso Pai, não ser Saul, aquele que fez o voto louco. O que é nascido da carne, carne é, e o que é nascido do Espírito é Espírito, diz Paulo. Jonathan, ainda que sendo gerado por Saul, estava inocente. Ainda que como falhos, pecadores, quando nascemos de novo do Espírito, nos tornamos inocentes. E assim podemos andar em obediência e acessar tudo aquilo que Deus tem para nós. Todas as bênçãos, todas, principalmente as bênçãos espirituais. Olha que interessante. Quando ele botou ali o mel na sua boca, pegou na ponta da vara e colocou na sua boca, a sua visão foi aclarada. E isso fez com que ele trouxesse vitória para o seu povo. Aqueles que não provaram do mel ficaram ali famintos. Agora, Jonathan comeu do mel. E a sua visão se abriu. Seus olhos, sua visão ficou aclarada. Quando nós experimentamos, quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, ouvimos a voz de Deus, sentimos a presença e o derramar do Espírito, a nossa visão fica aclarada. Nós passamos a enxergar o mundo espiritual. Nós passamos a discernir as coisas na nossa vida. Sabemos como agir, como reagir, o que fazer, o que não fazer. Fica tudo muito mais claro. Visão aclarada. Muito mais claro. Por conta desse alimento que vem do céu, que é a palavra de Deus, que é o derramamento do Espírito Santo sobre a nossa vida. Quer vencer essa batalha? Quer derrubar esse gigante? Quer sair vitoriosa dessa situação que você está passando? Experimente desse alimento, a palavra de Deus. Faça parte desse banquete. Se alimente desse manancial de mel, que é o agir e o mover do Espírito Santo. Seus olhos vão se aclarar. Você vai enxergar claramente o que fazer. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, nesse dia. A paz do Senhor Jesus.